necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Neste mês de agosto, o mês da vocação, a paróquia de São José vem abordando alguns temas. E neste terceiro domingo, o mês da vocação, consagrados e consagradas, religiosos e religiosas, pessoas que dão vida à igreja e a Deus. E trazemos para nós conversar conosco a irmã Solange, a irmã do Bom Pastor de Quebec, não é assim, irmã? E somos servas do Coração Imaculado de Maria, discípulas e irmãs do Bom Pastor de Quebec. Muito bem, irmã. Irmã, a senhora está há quanto tempo já na congregação? Sim, como presença efetiva na congregação, eu tenho mais de 25 anos, porém, de votos, onde nós fazemos realizamos votos, já são 21 anos. Irmã, a sua congregação chegou aqui no nosso bairro, em Cidade Nova, antes mesmo de ser paróquia, né? Ainda como capela, através do Colégio São José, né? Do Centro São José, referência para todas as crianças da nossa comunidade, crianças de outras comunidades, como Felipe Camarão. Então, irmã, a senhora que já vive esse tanto tempo, 21 anos, né? De votos, como é viver essa vida, a vida consagrada? Deixar a casa, deixar a família, deixar os amigos, né? Deixar a juventude tão moderna de hoje para dedicar inteiramente ao Bom Pastor. Gostaria de conversar, trazendo um pouco o que é a vocação. O que seria a vocação? Vocação é um chamado de Deus, a qual ele se dirige a cada ser humano deste mundo, né? Cada filho e filha batizado, batizada, e recebe uma missão. E aí a gente pode dizer que vocação significa chamado. Chamado, quando a gente escuta a palavra chamado, a gente se refere, pode até fazer a referência de alguém que chama e de alguém que deve responder esse chamado. Então, a vocação, ela é um chamado de Deus, ela é um dom de Deus. E aí, nós viemos ao mundo com uma missão. E dentro dessa missão, existem caminhos que são colocados pela igreja para nós. Quais seriam esses caminhos? Aí onde entra a questão das vocações. Nós temos as vocações específicas, como a gente sabe, como igreja, durante esse mês vocacional, onde a gente está celebrando esse mês tão bonito das vocações, onde nós celebramos o primeiro final de semana, foi dedicado à vocação sacerdotal, onde nós temos aí o Padre Gentil como esse exemplo e modelo de pastor, dessa vocação ministerial, né? Nós temos aí no segundo final de semana, onde a família entra como esse belo dom que é a vocação matrimonial, onde vocês, eu acredito, que estão inseridos nesta bela vocação. E é desta vocação que nascem as outras, porque precisa ter a relação matrimonial para gerar os filhos, e é daí que nascem as vocações. Então, nós estamos vivendo essa Semana Nacional da Família, dentro deste mês vocacional, celebrando essa bela vocação matrimonial. E no terceiro final de semana é a vocação à vida religiosa, consagrada. E aí entra os vários modelos de vida, apostólica, contemplativa, comunidades de vida. Então tem as várias formas de se viver a essa vida religiosa consagrada. No último final de semana, nós temos a vocação direcionada aos leigos. Leigos e leigas, todos que fazem parte desse corpo pastoral da igreja, se inserem também dentro desta vocação. E tem um destaque especial aí para a catequese, porque é da catequese que nasce, que se forma as pessoas nessa caminhada cristã como igreja. Então, só dando um leque, né, o que é a vocação? É esse chamado de Deus para viver uma dessas vidas, esses estilos de vida.
E aí, como é que eu cheguei, como é que eu posso avaliar essa minha caminhada hoje na congregação? Eu diria que quando a gente realmente descobre que é uma vocação, a gente dá a vida até o fim. A gente ama, a gente se entrega. Por quê? Porque a gente descobriu, por exemplo, vocês, quando descobrem a mulher certa, a pessoa certa para a vida de vocês, vocês entregam essa vida cotidiana, com as alegrias, com as dificuldades, que tudo que implica de uma relação matrimonial. Na vida religiosa também é da mesma forma. Eu diria que estou aqui há 21 anos, vim realmente motivada por esse chamado mais íntimo de Deus, após conhecer a vida das irmãs, a qual eu faço parte, né, onde nós faço parte de uma congregação que tem como carisma inicial trabalhar com mulheres que saíam da prisão. Depois esse carisma também se estende a trabalhar na área da educação, e aí é onde entra o Centro São José. Nós temos um braço ligado no social, que é com o trabalho com a mulher, e também temos um braço ligado na educação, né, que nós temos a escola aí como esse exemplo, e também trabalhamos nas pastorais, na educação da fé também. Então, são 3 linhas de intervenção que nós fazemos parte. E eu acredito que quando Deus nos chama realmente para uma vocação, e quando essa vocação ela é direcionada no acompanhamento, no direcionamento, quando se faz uma preparação bem feita, então a gente realmente se descobre nessa caminhada, e aí a gente vai dando o nosso sim cotidiano, nesse trabalho que é sempre voltado para o outro. E aí você dizia, como é que é deixar casa, deixar pai, deixar mãe? Sim, a gente realmente abdica de tudo isso, a gente abdica de ter uma vida pessoal, de ter nossa própria independência financeira, a gente abdica de ter uma família, a gente abdica de muitas outras coisas, mas por um bem também que vem realmente nos retribuir de uma outra forma. A gente entrega a vida, mas existe um ganho com isso também. O próprio Jesus diz, quem deixa pai, mãe, né, por mim, ganhará o cêntuplo. E qual é esse cêntuplo? A gente ganha também filhos. Quantos filhos a gente vai dando aí através da vida das pastorais, aonde nas comunidades por onde a gente passa, a gente vai ganhando esse cêntuplo de uma outra forma, não no espaço dentro de uma família, mas de uma família bem maior. Então a gente tem esses ganhos que humanamente falando, a gente pode até dizer uma loucura, né? Como é que você jovem entrega a sua vida, deixa tudo, né, para seguir um Cristo que a gente pode até dizer assim, que não se vê, que não se toca, né? E ainda, como é que pode vocês serem felizes? Porque aí vem a pergunta, é possível? Sim. A gente tem realmente as motivações profundas, que é desse chamado, dessa entrega, mas que também nós temos os desafios que fazem parte de toda a vocação. A gente passa também pelos desafios do tempo presente, das realidades presentes, vivendo como pessoas humanas, sem deixarmos de ser quem somos, mas canalizando essa nossa vida na entrega, na missão, sobretudo dos mais pobres, dos mais necessitados e sofridos. Irmã, e nesse período que a gente está vivendo, né, de pandemia, o Centro São José fechado, como está sendo para as irmãs vivenciar tudo isso, né, esse momento tão difícil que todo o Brasil, todo mundo está passando, né? E principalmente a igreja, né? Por mais que tenha aqueles meios de comunicação transmitindo, mas para você que vivencia com as crianças no colégio, como é que está sendo esse momento?
Olha, realmente, assim, tudo é uma questão também de adaptação. No início, foi muito difícil para nós poder olhar isso de uma maneira serena. E não é que a gente está em paz, mas hoje eu diria que nós estamos olhando com uma maior serenidade. Mas no início foi muito difícil, porque aí nós ficamos... como é que vai ser? A grande pergunta. Como é que vai ser daqui para frente? Como é que estão essas mães? Como é que estão esses pais? O contato a gente deixou de ter dia a dia ali no cotidiano da escola. Vem as preocupações também diante dessa realidade com as famílias desempregadas, que aumentou o número. As crianças muito em casa. Muitas vezes os pais não têm a devida paciência de lidar com esses filhos 24 horas. E aí a gente sabe que o número de violência aumentou e cresceu muito no ambiente familiar neste período da pandemia. Então, assim, tudo isso mexeu muito, né? Como é que nós iremos agora atender essa demanda? E aí o que é que nós... como é que a gente foi fazendo? Aí a gente vai se adaptando, usando dos meios possíveis. Então, uma vez ao mês, né, há esse encontro com as famílias, né, lá, de uma forma muito rápida, onde a gente tenta, com todos os esforços, ir ao encontro dessas famílias para ajudar um pouco na parte de alimentação, uma vez que a escola não está funcionando, então reverter aquilo que viria para o dia a dia da escola para estar ajudando com uma cesta básica, né, para esses pais, e ao mesmo tempo criando estratégias de aulas não tão virtuais, porque a maioria dos pais não tem as devidas condições, mas como as crianças são muito pequenininhas, a gente precisou fazer, né, aulas, fazer tarefas domésticas para os pais, e aí incentivar mais essa presença do pai junto com o filho na educação, da mãe. Então, assim, são males que vai trazendo outros bens, que aí a gente vai tendo que ser criativo para que a gente possa driblar essa situação, que a gente não sabe ainda, né, como é que vai permanecer daqui para frente. Muito bem, irmã. Irmã, que mensagem a senhora deixaria para toda a juventude, aquela que às vezes desperta o desejo de uma vida consagrada, de uma vida religiosa, e às vezes fica com medo, né? Às vezes não quer vivenciar essa vida e acaba dispersando por outros caminhos. Que mensagem de esperança, de encorajamento a senhora deixaria para essa juventude, para a nossa juventude de hoje? Olha, eu diria uma coisa, hoje nós temos aí uma juventude com muitos caminhos, muitos leques, é uma realidade muito ampla hoje. A gente tem um mundo aí diante da juventude, porém nós temos uma juventude que está conectada muito para fora, com o externo. E aí muitas vezes falta essa conexão interna, interior. E para uma descoberta de uma vocação, a gente precisa de ter realmente um discernimento vocacional. E aí como é que eu diria hoje para a juventude? Não tenha medo de se deixar interpelar. Você que ainda não se descobriu na sua vocação, você que ainda tem dúvidas, você que sente determinados chamados, mas que tem medo de apostar, de arriscar, não pare. Eu acredito que hoje nós temos aí várias congregações religiosas, inclusive a nossa também, onde nós damos a oportunidade com encontros vocacionais, tanto nas congregações religiosas masculina, feminina, como também nos seminários, para que você, jovem, venha fazer uma caminhada vocacional para descobrir qual é a sua vocação. Para que Deus te chama? É para o matrimônio? É para um casamento? É para consagrar a sua vida como leiga, solteiro mesmo? Aonde é que Deus te chama? E o grupo vocacional é um caminho, é um meio de você poder descobrir isso, porque ele vai te dar a oportunidade de você fazer uma caminhada interior com você e com o próprio Deus.
Porque a vocação ela é descoberta nessa relação do eu com o tu. E o grupo vocacional é um dos meios onde a gente vai chegar à descoberta dessa vocação. Então, você jovem, não vai se arrepender se você se desafiar a participar. Não fique como qualquer pessoa nesse mundo, às vezes como você falou. Tantos jovens que hoje se colocam em cada situação difícil, por quê? Porque faltou um aprofundamento, um amadurecimento, um discernimento vocacional. Às vezes você pensa que a vocação é aquela e não é, e aí você faz a escolha errada. Você vai ser o quê? Ao invés de você ser feliz, você vai viver frustrado naquilo que você não fez um discernimento mais profundo. Então, existem os caminhos, né? Procurem o serviço de animação vocacional, onde tem, hoje a maioria das paróquias, né? A gente tem os animadores vocacionais. Então, não tenham medo. Se você está realmente nessa caminhada de descoberta da vocação, quer fazer uma caminhada mais profunda, pode procurar-nos, tem outras congregações, para que você possa fazer a sua caminhada vocacional. Vale a pena. Eu digo a vocês que a minha descoberta da vocação, eu sou fruto de um grupo de jovens. Eu venho de um grupo de jovens da minha paróquia. E aí, a partir disso, ao conhecer a congregação das irmãs, eu fiz parte do grupo vocacional. Eu passei por um discernimento vocacional para poder descobrir com Deus qual era a minha vocação, para que ele me chamava. Então, assim, é importantíssimo que o jovem ele tenha essa ousadia hoje de procurar se descobrir na sua vocação, porque uma vocação acertada é uma vocação feliz. E tudo isso é em prol do reino. Um casamento bem feito e feliz é em prol do reino. Um sacerdote feliz é em prol do reino. Uma religiosa, um missionário, um leigo. Enfim, tudo é em prol desse bem maior que é o reino de Deus. Irmã Solange, a gente agradece a sua mensagem, a sua participação com a gente. Que São José lhe abençoe, que a senhora possa ser cada dia mais dedicada à igreja e à sua vocação, né? Deus o abençoe, que a senhora permaneça firme na sua caminhada, coragem sempre, né? A vocação é sempre um começo, né? Todo dia a gente tem que sempre começando e se dedicando a esse chamado, né? Assim, então todo dia tem todos os dias renovar esse sim, essa entrega, né, que é cotidiana. Isso. Mas que com essa força em Deus, tudo é possível. Então, eu que agradeço o convite a vocês aí da paróquia de Cidade Nova. E assim, fico muito feliz também de ver o andamento da paróquia, né? E somos muito felizes porque São José é nosso patrono como congregação. Então, ter vocês, não é à toa que a gente está no Centro São José. Por quê? Porque ele faz parte da história da nossa congregação. E ver hoje a paróquia andando na dinamização, isso é muito bonito. E a gente vê aí que são vocações aí imensas dentro da igreja, junto com o padre gentil, que soma e que faz essa paróquia tão bela, né? Tanto lá em São José como nas outras comunidades que fazem parte da paróquia. Então, parabéns a todos vocês. Obrigada pelo convite. A gente agradece, irmã, a sua participação, viu? Então, você jovem, você que faz parte da nossa paróquia, de outra paróquia, você já descobriu sua vocação? Se ainda não, procure o sacerdote, procure as irmãs, converse, para que assim você possa doar sua vida ao bom pastor, doar sua vida por amor à igreja e por amor a Deus. Você não vai perder nada, você só tem a ganhar. Então, jovem, faça essa pergunta a você. Você já descobriu sua vocação? Qual é a sua vocação? É matrimonial? É religiosa? É consagrada? É um sacerdote? É uma irmã? Faça a pergunta a você mesmo e depois procure o seu sacerdote, seja da paróquia de São José, aqui com o Padre Gentil, com as irmãs Solange, ou em qualquer outra paróquia. Procure para descobrir a sua vocação e assim doá-la ela inteiramente a Deus.